pode pensar essa problemática, se a gente tivesse que dar essa sugestão, por exemplo, para governos? O que a gente vê é que a questão do ambiente da sala de aula é um ambiente bastante desafiador. Então, quando você se refere à questão dos conflitos ou da agressividade que a gente percebe, ela é encontrada na sala de aula como um mecanismo que as crianças usam por conta de não terem recursos melhores. Então, na verdade, é que a gente enxerga, né, a questão da agressão como a ferramenta que eu tenho. Quando a gente pensa na ASEC com o programa Amigos do Zip, que é um programa que capacita o professor a trabalhar com seus alunos, para que essas crianças aprendam formas mais saudáveis de se relacionar, de lidar com as suas dificuldades, a gente enxerga que se você aumenta o repertório da criança, ela não vai escolher uma estratégia agressiva se ela consegue, por exemplo, dialogar de maneira assertiva e preservar o amigo dela. E aí, como você bem coloca, né, o professor fica com a tarefa da mediação, ok? Eles sabem da importância disso, mesmo porque ele é o principal, vamos dizer assim... objeto, né, da agressividade. Muitas vezes ele é objeto e muitas vezes ele é o que está pagando um preço elevado, porque ele tem um planejamento de aula que muitas vezes não pode acontecer. Então, se 30% do tempo dele de aula ele precisa parar para mediar conflitos, sem conhecer muito bem essas técnicas, como é que eu faço essa mediação? Isso faz com que esse professor também tenha um desgaste emocional muito grande. Quando você trabalha com a formação do professor, e este professor se sente capaz de, além de mediar os conflitos, ele também empoderar a sua turma para desenvolver nas crianças, nos seus alunos, hábitos de comunicação que sejam saudáveis, as crianças poderem aprender a lidar com os seus sentimentos, a falar sobre os seus sentimentos. Aí, o que acontece? O próprio clima emocional da sala de aula tem um ganho. E esse ganho acaba se revertendo em mais tempo para aprendizagem. Mas como é que vocês desenvolvem esse programa dentro da ASEC? O programa Amigos do Zip, ele acontece na escola. E quem trabalha com as crianças é o professor que é capacitado pela ASEC. Então, o professor cria um momento pedagógico específico, semanal, geralmente semanal, com as suas crianças, onde ele tem objetivos claros a serem desenvolvidos. Então, ele tem um processo que já foi pensado e validado, então, cientificamente pensado sobre quais são as habilidades importantes de nós trabalharmos com as crianças, em primeiro lugar, no segundo momento, no terceiro momento, e isso ao longo de um ano. Os professores nós trabalhamos na capacitação desses professores em grupos. Por quê? Porque nós fortalecemos a própria prática pedagógica. O professor em grupo, ele consegue trocar boas práticas. Ele percebe que as dificuldades que ele tem também são dificuldades do colega. Então isso se potencializa, porque a ação do professor dentro de sala é uma ação solitária. Então a ASEC prefere, né, sempre reunir professores em grupos, não podem ser grupos muito grandes, claro, porque essa é uma questão, né, bastante nova, bastante sutil, que o professor precisa ter espaço de fala. Então não adianta a gente fazer uma palestra para professores, é uma construção que é feita com esse professor, porque na verdade ele vai ser capacitado numa área em que a formação dele não ofereceu isso. Sim. Tanto é que eles geralmente se encantam muito com essas ferramentas que eles saem das capacitações. Por tópicos, quais as habilidades que vocês desenvolvem ali? A primeira ideia é a ideia de você olhar para os seus sentimentos.
Então, nós não aprendemos a perceber e nomear o que a gente sente. Muitas vezes nós estamos num momento de desconforto emocional e a gente não consegue dizer o que eu tenho, o que eu estou sentindo. E esse é um problema, porque aí a gente está falando da consciência sobre si mesmo. Então, aprender que os sentimentos têm nome, que os sentimentos são naturais, que não é errado sentir, que a raiva, a tristeza, os ciúmes acontecem conosco independente da gente querer, e que isso por si não é um problema. A questão é o que eu faço com esses sentimentos. Então, aprender a nomear é uma das primeiras habilidades que as crianças aprendem quando o programa chega para crianças a partir dos seus 6 anos. Depois disso, a gente trabalha na questão de como é que eu faço para que esse sentimento possa ser atenuado, para que eu possa diminuir a sensação desagradável que alguns sentimentos trazem. Sentir raiva, a raiva existe, mas ela não traz uma sensação agradável. Então, a criança descobrir que ela pode sim fazer coisas para se sentir melhor. E esse sentimento diminuir o seu impacto, né, em mim. Isso faz com que eu consiga olhar num segundo momento para a situação de outra maneira. Então, quando a gente está falando da violência, né, muitas vezes ela é justamente esse momento aqui que eu não me dei. Eu não percebi que eu estava com raiva e simplesmente reagi impulsivamente. Aprender a fazer isso é uma das habilidades que as crianças têm no programa, que é logo inicial e que vai seguir o programa todo, porque ela é a questão do olhar primeiro para si. Num segundo momento, a gente coloca, eu diria, o segundo pilar. Então, o primeiro pilar está no sentimento e o segundo pilar está na comunicação. Nós comunicamos fatos, não comunicamos sentimentos. E o que provoca empatia é a comunicação de sentimentos. Então, quando eu te conto uma história simplesmente baseada em fatos, você não consegue perceber como eu me senti, muitas vezes. Então, aprender a me comunicar, explicando o que eu senti e por que eu me senti dessa forma, me ajuda a me aproximar do outro, para que o outro se aproxime de mim. Então, esses dois, eu estou te dando alguns exemplos das habilidades, para a gente mostrar o impacto que isso tem num relacionamento dentro de sala de aula. Se eu sou capaz de me perceber em relação aos sentimentos e falar sobre eles, por si só, o meu relacionamento com os outros tende a já mudar de patamar. Né? Eu realmente consigo ser assertivo nessa comunicação e me fazer entender. Não seria o ideal, eu não sei se isso já há, um movimento mesmo, para ter alguma disciplina nesse sentido, incluída nas grades de pedagogia, por exemplo? Hoje na educação, nas discussões que são constantes, né, sobre a melhoria da educação no Brasil, nós participamos inclusive da própria discussão da importância das habilidades emocionais e sociais, que hoje fazem parte de todos os currículos e vem sendo foco. A grande dúvida é como se faz isso, né? Então, o programa Amigos vem trazendo algumas respostas, algumas propostas, mas sem dúvida que quando você pensa hoje em educação de qualidade, a gente precisa pensar no indivíduo inteiro. Não adianta, e países de primeiro mundo têm dados fantásticos sobre isso, não adianta você ter um desempenho acadêmico elevado se a capacidade socioemocional deste profissional for muito rasa. A gente sabe, inclusive, que países de primeiro mundo enfrentam índices de suicídio altíssimos. Quer dizer, o desempenho acadêmico está elevadíssimo e o desempenho socioemocional, a pessoa não sabe como lidar com frustrações. Então, a educação de qualidade significa você trabalhar o indivíduo por inteiro.